que não é uma medida de segurança segura. Beleza, então me apresenta uma mais segura aí, que ela sozinha resolva os problemas de segurança da tua aplicação. Aí a gente começa a conversar, né? Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. E, Diego, pra você a pergunta é a seguinte: como escolher a estratégia de autenticação? Cara, eu acho que assim, toda pergunta, principalmente quando a gente inicia o podcast, pra mim a resposta depende, porque geralmente é uma pergunta meio aberta, assim, mas depende muito do tipo de aplicação que tu tá querendo construir. Mas eu acho que o modelo, vamos dizer, mais tradicional de autenticação é o JWT, hoje em dia, que é o JSON Web Token, principalmente porque quase tudo na web que a gente está construindo hoje em dia é uma API. Então, mesmo que tu for construir uma API, sei lá, em GraphQL, o modelo vai ser JWT. Se tu está construindo uma API REST comum, o modelo vai ser JWT. Né? Eu acho que esse modelo ele não foge, a gente está utilizando ele basicamente para qualquer tipo de aplicação hoje em dia, até por ser um modelo, vamos dizer assim, universal. Né? A gente consegue integrar ele com qualquer tipo de cliente e qualquer tipo de servidor, porque é algo basicamente que é só um conjunto de normas, vamos dizer assim, não é bem assim uma biblioteca em si, um SDK. Sabe? Então, hoje a gente consegue se autenticar via JWT, desde utilizando o Insomnia da vida, ou desde utilizando um React Native, ou Vue, Angular, qualquer coisa. Qualquer coisa consegue se autenticar. Mas antigamente a gente seguia um modelo baseado em sessão. Né? Quando vocês, por exemplo, vocês já programaram, tu que já programou PHP, Python também acho que tinha bastante isso, sim, né? PHP também. Mas era tudo baseado em sessão. Então a gente anotava pelos cookies ali da requisição, se o usuário estava autenticado, baseado numa sessão, né? Que é algo criptografado que a gente deixava ali dentro de cada requisição e resposta, e tudo que ia para o servidor ou voltava continha as informações da sessão do usuário, para dizer se ele estava autenticado ou não. Então, basicamente era esse formato. E aí, com o avanço aí desse modelo de REST, modelo de API, modelo de desacoplamento do back-end e do front-end, a gente começou a partir para esse modelo de autenticação baseado em cima de JWT, né, do JSON Web Token ali. Tu comentou dessa parte de sessão, de utilizar o cookies para fazer autenticação. Tanto essa parte de cookies quanto aqueles basic auth, que tu passa username e password na requisição, tu acha que ainda existe espaço para esse tipo de autenticação ou não faz mais nenhum sentido utilizar isso? Assim, dizer que não existe espaço, eu acho que assim, eles não morreram e não vão morrer. Mas eu acho que a gente vai ver cada vez menos esse tipo de autenticação. Até porque grandes APIs públicas, como a gente estava até comentando no outro podcast, já utilizam o padrão JWT. Então a gente tem o Facebook, por exemplo. A gente recebe um Access Token, né, que é um token JWT, e depois ele tem uma data de expiração, limite, e aí depois tu pode realizar um refresh, por exemplo, daquele token, para continuar autenticado dentro da API deles, vamos dizer assim. GitHub tem um modelo muito parecido, então a gente começa a ter esses modelos de autenticação um pouco mais, vamos dizer assim, voltados a tokens, né, ao invés de usuário e senha. Simplesmente, como a gente tem, por exemplo, num Basic Auth da vida. E aí, para APIs públicas, a gente tá seguindo muito também o modelo de OAuth, né, que é aquela autenticação que a gente faz como se fosse uma via de duas mãos, né? A gente envia uma requisição para fazer, vamos dizer assim, o login, né? E eles retornam daí pra gente, tipo assim, a gente faz o login com a nossa conta daquele serviço e isso gera um token, né? Então, por exemplo, o NPM. O NPM hoje, quando a gente vai utilizar a API deles, a gente acessa o painel e gera um token. Esse token a gente pode utilizar para sempre. Então, é um modelo de autenticação. A AWS, se eu não me engano, é parecido, né? A gente cria um YAML lá. Eu acho que é um pouquinho diferente do Auth, mas é o... Não é o Auth que eu tô falando agora. Tá. Mas a autenticação via token. A gente entra lá, ele gera um access key e um access secret, e a gente pode utilizar aquilo para sempre, né? A gente tem Apesar que cuidar... de não ser recomendado. Mas a gente pode utilizar aquilo para sempre. Pode. Só que daí tem o perigo, tipo, disso vazar e alguém destruir toda a tua infra ou usar pra minerar criptomoedas por aí. Já fica a dica, nunca bote no versionamento de código ou no GitHub a sua access key. Exatamente. Acho que só por eu falar isso eu já estou evitando aí alguns $1.000 gastos na AWS. Já aconteceu com muita gente ali também dentro da comunidade da Rocket. De vez em quando tem alguém que fez isso. Mas voltando para o assunto da autenticação ali. Então, o NPM e a AWS, eles têm esse padrão.
Tu tem um usuário dentro da plataforma deles, e aí o teu usuário, tu vai lá e cria um Access Token, um token que tu vai poder utilizar para fazer as chamadas da API. O GitHub já é diferente. Tu não tem, tu não vai dentro lá da tua plataforma e cria um token que tu vai utilizar em toda requisição. Não, tu tem que utilizar o padrão de OAuth. Ou seja, tu vai fazer um redirecionamento para a plataforma deles, né? Vai abrir um box, uma janelinha, vamos dizer assim, e tu vai logar com a tua conta do GitHub, né? Tu vai botar as tuas credenciais. A partir do momento que tu logar, eles, via o que a gente chama de callback, URL, eles vão requisitar uma URL específica na tua aplicação, retornando um código, e se tu tem ou não acesso àquelas informações que tu pediu do usuário, vamos dizer assim. E a partir daquele momento, com esse código, tu consegue criar um Access Token que tu vai poder fazer as chamadas, né? Então, são modelos diferentes e o OAuth hoje ele está sendo muito utilizado, né? Por exemplo, para login social. Na login social a gente utiliza muito o OAuth, né? Faça login com o Facebook ou com o GitHub ou com o Google. A pessoa loga, coloca as credenciais dela, aí a gente recebe um token para consumir algumas informações dessa pessoa dentro da plataforma. Mas, assim, são modelos, vamos dizer assim, diferentes de autenticação. Na maioria das vezes, quando a gente está construindo uma aplicação própria que tem back-end, front-end, mobile, a gente utiliza JWT por ser meio que um padrão universal, vamos dizer assim. E, Diego, você falou sobre JWT, falou bastante sobre ele. A pergunta que às vezes surge, e a gente fica com bastante dúvida, é seguro? O que acontece se eu deixar vazar esse JWT? Se alguém tiver acesso, existem algumas medidas a ser tomadas? Existe uma certa controvérsia, assim. Eu, Sim. pelo menos, já li múltiplos posts, assim, das pessoas divagando sobre não utilizar o JWT como uma medida de autenticação. Tá. Assim, eu já li muita coisa sobre também, mas são muitas opiniões divididas em cima disso. O JWT, ele é meio que como eu falei, é um conjunto de regras, né? E a gente vê grandes players do mercado utilizando esse modelo de JWT para fazer a autenticação, né? Por exemplo, como eu falei ali da Open Graph, ela pode não utilizar, vamos dizer assim, a estrutura do JWT, mas a forma que o token funciona é igual, né? A gente tem um token, a gente chega um momento que a gente pode dar um refresh nele, caso ele expirar e tudo mais. Então, é a mesma lógica, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? A gente tem algumas medidas dentro do back-end e dentro do front-end para tornar isso mais seguro. A comunicação, vamos dizer assim, entre um e outro, e a gente tem também as medidas para expirar, por exemplo, o JWT, a questão das informações que tu coloca lá dentro. Então, quando a gente gera um token JWT, tem duas coisas que são importantes nessa vamos dizer assim, nessa chave que a gente gera. A primeira é o payload, que são informações que a gente pode incluir lá dentro, que elas ficam, vamos dizer assim, semi-criptografadas. Por que eu digo semi-criptografadas? Porque elas são só encriptadas. Na verdade, elas podem ser... o rollback disso pode ser feito sem problema nenhum, né? Então, por exemplo, não faz sentido nenhum, dentro de um token, tu colocar a senha do usuário ou alguma informação que seja confidencial ou que possa ajudar a pessoa que às vezes consegue um token desse a obter um novo token. Então lá dentro não pode ter muitas informações. Pode ter o quê? No máximo, um ID do usuário, assim, às vezes um UID, alguma coisa assim, que vai facilitar esse processo de já deixar a parada mais segura, né? Além disso, daí, como eu falei, tem a data de expiração. Né? Eu acho que nenhum token, eu acho que nem é possível fazer isso, mas token JWT não pode ter tempo de vida infinito. Eu acho que esse negócio de o token JWT com tempo de vida infinito é uma brecha de segurança imensa. Porque o token JWT, ele não é algo que a gente salva por padrão, assim, que a gente faz ele salvar no banco de dados, né? Por padrão não acontece isso. É uma medida de segurança que a gente pode adicionar mais. Mas por padrão a gente não tem um lugar que a gente armazena os tokens JWTs dentro do back-end. Então, depois que ele é gerado, ele pode ser utilizado o resto da vida, se tu não criar uma medida de segurança em cima disso. E aí entra, eu acho, mais uma medida de segurança legal, que se chama blacklist. A gente, quando um usuário, por exemplo, faz logout da nossa aplicação, ou aquele token JWT
vamos dizer assim, deixa de fazer sentido por qualquer outra ação que acontece na aplicação, a gente pode criar uma blacklist. E aí a gente pode utilizar um Redis da vida, ou pode utilizar um Mongo, ou pode utilizar um banco SQL tradicional, para fazer o seguinte, a gente cria uma tabela onde a gente armazena, vamos dizer assim, as sessões que podem, ou até as sessões que não podem ser, os tokens que não podem mais ser utilizados dentro da nossa aplicação. Então, são algumas medidas de segurança que a gente pode utilizar dentro da aplicação em si. Claro que aí entra várias outras medidas que não têm a ver com a autenticação em si, mas que podem ajudar. Por exemplo, quando uma pessoa pega o teu, vamos dizer assim, que ela pega o teu token JWT de forma maliciosa, qual que provavelmente é a primeira medida que essa pessoa toma? Cara, ela vai tentar deletar teus dados ou vai tentar fazer alguma coisa que tu não queira, né? Então ela vai executar múltiplas requisições dentro do servidor para conseguir fazer tudo o que ela quer. Então cabe talvez também o teu back-end entender esse comportamento anormal para tomar alguma medida preventiva, né? A gente vê isso em várias plataformas. Por exemplo, se tu vai acessar hoje, alguém vai acessar o meu Gmail de um país que eu geralmente não acesso, ele vai me avisar e não vai deixar a pessoa entrar. Então ele entende o comportamento que aquele usuário tem por padrão para evitar que qualquer comportamento que seja diferente do comportamento normal, vamos dizer assim, aconteça. Então ele vai evitar isso. Isso acontece não só no Gmail, acontece no Facebook. Eu recebi nesses dias no Netflix, alguém acessou minha conta, cara, sei lá, Arábia Saudita, uma coisa assim muito estranha, muito longe, sabe? E eles falaram, o que a gente fez? A gente alterou tua senha para garantir que essa pessoa não sabe mais, mas é uma senha que tipo nem tu sabe, vai lá e recupera a tua senha para tu pegar uma senha nova. Então, antes de eu precisar ver que aconteceu algum problema na minha conta, o Netflix já tomou essa ação para mim. Então, assim, dizer que que existe uma forma de autenticação totalmente segura, não existe, porque, assim, ninguém está salvo de ter o seu e-mail e sua senha compartilhada daqui a pouco em algum lugar. Mas então, outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode adicionar no back-end ainda, né? A gente pode, por exemplo, criar alguma estratégia para evitar requisições em massa. Então, por exemplo, esses bots que a gente estava comentando da AWS, geralmente o que eles fazem? Eles ficam varrendo o GitHub procurando por credenciais de acesso, e assim que ele encontra, ele já tem um scriptzinho que ele executa por padrão para criar inúmeros servidores lá dentro, deletar tudo que tu tem. Então, é uma série de reproduções, vamos dizer assim. Então, o que poderia acontecer pelo lado da AWS é entender novamente esse comportamento estranho, entender que está sendo feita 40 requisições por segundo e bloquear isso. Então, o back-end consegue sim ter esse controle, vamos dizer, sobre o funcionamento das requisições que acontecem para ele. E aí, claro, no front-end a gente tem uma outra série de medidas de segurança que a gente pode tomar, né? Então, o payload ali já era uma delas. A outra na minha opinião, assim, no web hoje eu prefiro deslogar o usuário do que ter uma estratégia de refresh token aberta. Eu acho que, assim, ter uma estratégia de refresh token totalmente aberta, assim, que a pessoa consegue ver que o token está sendo feito refresh ali no network, novamente a gente cai naquele problema do token ser infinito. Então, a partir do momento que o usuário tem um token, ele pode gerar quantos tokens ele quiser. Então, assim, tu pode ter uma estratégia de refresh token, mas tem que existir algum tipo de, vamos dizer assim, de segurança em cima disso. Então, tu não pode simplesmente abrir essa estratégia de refresh e não ter nada no back-end, às vezes, captando esse comportamento estranho do usuário, entendendo que ele fez login de um IP que ele nunca faz. Então, tu tem que ter essa observabilidade, não adianta só tu deixar a estratégia aberta. Então, assim, só pela estratégia de autenticação, não vai existir nenhuma estratégia totalmente à prova de bala. Não existe. Tem que fazer um monte de medida, vamos dizer assim, por volta disso, para tu conseguir ter algo 100% seguro, né? E 100% não existe. Vamos concordar que não existe. Se o Facebook sofre com ataque hacker, o que tu aí com a tua aplicação tá querendo ser 100% seguro? Não, mas meu chefe falou que eu tenho que criar uma aplicação 100% segura. Beleza, jovem, senta lá. Mas, assim, a gente tem que entender novamente o time da aplicação e geralmente, por pior que pareça, a gente começa a aprender com os problemas que acontecem. Então, assim, não estou querendo defender que a gente tem que esperar acontecer um problema para a gente tomar medidas contra a segurança, mas a gente não vai conseguir cobrir todos os casos. E
a gente não vai conseguir cobrir todos os casos e a gente vai ter que aprender, vamos dizer assim, com os edge cases que acontecem. Então, cara, tem um cara que conseguiu acessar, e de vez em quando acontece isso no Skylab, né? Isso é legal, porque os alunos, como eles são muito ligados a gente, assim, eles veem, pô, Diego, olha só, eu fui na aba Network, fiz isso aqui, mandei isso aqui, trouxe isso aqui de resultado e consegui acessar essa informação que parece que ela não deveria estar aberta. E aí a gente vai lá e vai analisando isso para deixar cada vez a nossa API mais segura, vamos dizer assim. Então, cara, isso vai acontecer. Inclusive o Facebook, ele acho que ele abre de vez em quando meio que umas maratonas hack para quem conseguir encontrar qualquer tipo de erro de segurança no Facebook, ganhar um valor lá em dólares, eu acho que é $10 mil, uma coisa assim. Então pensa, tu acha mesmo que a tua aplicação vai estar segura 100%? Não vai. Então assim, mas eu discordo que só por você estar utilizando o JWT, a sua aplicação vai ser menos segura. Eu acho que isso independe do modelo de autenticação. Se tu tiver um bom trabalho dentro do back-end e do front-end para lidar com esses casos, vamos dizer assim, de ataque, essas coisas, de alguém que roubou a conta de outra pessoa, tu já vai começar a se defender. Então, eu acho que é legal a gente trabalhar nessa prevenção externa ao meio de autenticação do que trabalhar em um meio de autenticação que seja totalmente seguro. Não, perfeito. Então, no final das contas, vai acabar sendo um conjunto de medidas de segurança que vai te proporcionar uma aplicação segura. E essas medidas de segurança, infelizmente, tu vai aprender com o tempo. Sim. Então, é impossível tu colocar um projeto no ar com todas as medidas de segurança que ele vai ter quando ele estiver lá 3 anos no mercado. Né? Você faz aquelas básicas que você tu sabe. faz pelo menos o básico, né? Que tu já sabe, que é a questão de cores, né? Cross-site scripting também. Então, tem todas aquelas... tu tem que fazer o mínimo. Assim, tu tem que fazer o teu trabalho de desenvolvedor. Né? Isso a gente repassa até lá no... A gente tem até o módulo de bootcamp lá focado em segurança e tal, pra gente falar sobre isso, que são várias estratégias que tu pode utilizar, principalmente no back-end, na minha opinião, porque o front-end, ele tá lá no lado do cliente, cara. O que tá no front-end, tá no lado do cliente, não adianta tu querer criar... a propriedade das coisas mas ali meu já. código, o React, ele tá criptografado. Cara, maluco, não vem com essa, porque o código tá no cliente, o código é do cliente. Sim. Não adianta tu entender... Você pode fazer melhorar pro cliente, né? Não mostrando algumas coisas, exibindo outras. Ou aqui, não, você não deve entrar aqui, mas tá no cliente, é ele que... Não, tá no cliente, lá não é onde que tu tem que trabalhar a segurança da tua aplicação. No máximo o quê? Um HTTPS ali no... Mas assim... as medidas de segurança mesmo, elas vão ser tomadas no back-end. Essa parte de puxar assim pro cliente, falar, tipo, cara, o que tá no cliente, tu já perdeu, assim, a tua propriedade disso. Me lembra muito segurança também de sistema operacional, ou de driver, de dados sensíveis, que tem muita gente que se preocupa, mas como é que eu faço se o cara, tipo, tiver um acesso, tipo, botar uma senha foda no meu PC, uma coisa assim. Cara, tipo, todo mundo que entende segurança fala, cara, o momento que o teu driver físico caiu na mão de alguém, acabou, cara. E é a mesma coisa o cliente, porque o cliente tá na mão, ele tá fisicamente no computador do cliente. E é por isso que os grandes softwares sofreram tanto com pirataria, né? Porque, cara, não interessa, a partir do momento que tu faz uma verificação, se o usuário, por exemplo, vai ter acesso ou não àquele software, baseado num registry que tá dentro do teu sistema operacional... Tá ali dentro, Mudou, é cliente, não interessa, vai chegar um momento que alguém vai quebrar aquilo lá, vai abrir os registros, vai entender o que a tua aplicação, vai abrir alguma ferramenta, que eu não sei isso, mas vai abrir alguma ferramenta que quando abre o teu software, vê que ela verifica dentro do registro do sistema tal chave para ver se ele tem acesso ou não. Aí ele vai lá e muda e começa. Então, assim, tudo que tá no cliente, de certa forma, não é seguro. Então não adianta criar qualquer tipo de verificação lá dentro. Claro, pro cliente mais leigo possível, talvez, beleza. Mas assim... não é lá que tu tem que se preocupar, é no teu back-end, principalmente com o que eu falei de tu notar comportamentos estranhos, às vezes, naquele usuário. Pô, não faz sentido, ele acessa todo dia a aplicação do mesmo IP, ou da mesma faixa de localização. Aí, do nada, ele acessa da Arábia Saudita? Pô, não... Raro. Ele pode ter viajado? Pode, mas... raro, né? Bem raro. Mas então tu avisa melhor ele, você cara. avisar ele Exatamente. Então, assim, medidas de segurança que tu cria dentro do teu back-end, pra mim, é o mais importante, assim, sabe? Você passa, de certa forma, uma segurança pro seu cliente, né? Tipo, ó,
tem alguma coisa estranha. É você mesmo? Ele fala assim, Exatamente. tá se preocupando Isso, comigo, é né? isso que acontece no Entendeu? Gmail e, assim, a gente Exatamente. fica... E eu me sinto muito mais seguro, assim. Toda vez que eu acesso o Gmail de algum outro lugar... Ele envia a localização, exatamente, fala, o sistema tem operacional. alguém enviando. Ele Eu manda até quase penso, não, um alguém lembrou de relatório mim? assim pra ti, né? Ele manda a foto da pessoa assim, tá ligado? Exatamente. Não, Basicamente a gente isso. falou bastante sobre o JWT. Acho que ficou bem esclarecido, né? Essa parte de controvérsias que tinha sobre a segurança dele ou não. E sobre o ALF. Ele é uma evolução do JWT, não tem nada a ver, ele é muito complexo. Em que caso a gente passa a implementar isso? Acho que até o Igor pode dar uma boa ajuda nisso aí, porque ele chegou a mexer bastante, né? Com o protocolo ALF não tanto, mas com o JWT mesmo. Mas tu... Ah, tá, beleza. É que assim, o ALF, pra mim, ele tem um outro objetivo comparado com o JWT. Tipo assim, eu vou criar hoje um sistema que ele vai ter um front-end e um back-end, um React e um Node, vamos dizer assim. Vou usar o ALF para fazer autenticação? Não vejo sentido nenhum. Porque o ALF, como eu disse, ele tem um passo a mais de autenticação. Assim. Ele é principalmente quando você quer fornecer uma autenticação, vamos dizer assim, fornecer informações do usuário da sua aplicação para outras aplicações. Eu acho que esse começa a ser o maior sentido do ALF. Então, vamos supor assim, hoje a gente tem um software grande dentro da Rocket City, que é o Skylab. A gente tem outros softwares menores, mas o Skylab é ele que detém as informações dos nossos alunos, de que turma esse aluno tá, quantas aulas ele assistiu, o progresso dele dentro do bootcamp, se ele faz parte do bootcamp ou não faz. Então, a gente tem todas as informações do usuário ali dentro. Aqui a pouco, vamos supor que a gente cria uma plataforma de comunidade, como, por exemplo, o Discord da vida. E aí, para a gente determinar quais canais esse usuário vai ter acesso, a gente precisa saber essas informações dele. Se ele faz parte do bootcamp, qual turma que ele tá, para liberar os canais. Então, a gente tem duas alternativas. A primeira, a gente cria algum tipo de API, vamos dizer assim, no Skylab, que provê essas informações via Access Token, aquilo que a gente conversou, aquela autenticação do NPM, a autenticação da AWS, né, que é um token que ele vai conseguir comunicar esses dois. Ou, quando o usuário vai entrar dentro da plataforma de comunidade, ele tem uma opção de login com Skylab. Né? Como a gente tem, por exemplo, com o GitHub. Aí ele faz login com Skylab, abre uma janela com a tela do Skylab, ele preenche as informações dele, e aí, quando ele preenche as informações dele, o Skylab sabe que ele se autenticou, que ele tem acesso àquelas informações, e ele retorna para a plataforma de comunidade todas as informações que ela precisa, né? E aí você pode passar, por exemplo, na hora de fazer o login, as permissões que você precisa e tudo mais para ter isso. Mas, assim, o ALF e o JWT, eles têm propósitos diferentes. Eu acho que o ALF, ele funciona muito bem mais para essa parte de compartilhar informações entre mais de uma aplicação, e o JWT, realmente, quando a gente está criando uma aplicação ali comercial e tal, por exemplo, o Skylab, hoje ele é totalmente baseado em JWT. Então, são dois tipos de autenticação diferentes. Se você quer fornecer informações da sua aplicação para outras, provavelmente você vai ter que ter o ALF. E muitas vezes você pode utilizar os dois juntos. Né? Você pode ter um OAuth para fornecer informações da sua aplicação para outras aplicações, e você pode ter o JWT para autenticar o seu próprio front-end com o seu back-end, né? Por exemplo, sei lá, o GitHub, ele tem um front-end e tem um back, né? E ele tem a API pública. E aí, quando você vai usar a API pública, você usa o OAuth. Provavelmente, quando ele vai usar o front e o back, ele usa o JWT, o próprio, vamos dizer assim, né? Ele não vai usar o próprio OAuth para fazer a autenticação do front-end dele com o back-end dele. Então, essas diferenças, vamos dizer assim, que acabam acontecendo entre esses dois padrões. Muita gente acaba confundindo, mas assim, se fosse para resumir, na maioria das vezes tu vai utilizar JWT. Só vai utilizar o OAuth quando tu precisar realmente ou acessar informações de uma aplicação externa, né? Geralmente a gente vê como login social, né? Google, Facebook, GitHub, ou até, às vezes não precisa ser o login em si, mas alguma coisa lá dentro. Ou quando precisa se comunicar, às vezes, com uma API externa, né? Às vezes essas APIs externas, elas fornecem a forma de autenticação via OAuth e outras via token, como eu falei do NPM, né? O NPM hoje é só token. Então, tu cria o token lá dentro, a partir do momento que tu tá com esse token, usa quanto quiser, consome o que tu quiser, e aí, claro que tem umas permissões, né? Tu consegue botar, esse token tem permissão só para ler, e aí por diante. Mas eu acho que nesses casos, o ALF, ele é mais seguro, né? Eu acho que ele é mais
o usuário precisa se autenticar ali na hora de usar, né? Quando tu tem o token, cara, se esse token vaza, acabou. E o Auth, ele não guarda e-mail e senha do usuário, né? Então é um pouco mais seguro. E Diego, quando a gente fala de autenticação, uma coisa que às vezes a gente acaba se perguntando, ouve outras pessoas falando também, é o Sign-On, ou SSO, entendeu? Sim. Como que funciona isso? Se, por exemplo, tem a ver com o Auth, tem a ver com JWT, você pode fazer com Basic Auth, enfim. O Single Sign-On, basicamente, ele é uma estratégia de autenticação que eu acho que ela funciona muito bem. Por exemplo, vou voltar no caso da Rocket City. A partir do momento que a gente tem vários softwares, a gente precisa uma autenticação unificada entre esses softwares. Então pensa que não faz sentido a pessoa logar com o mesmo usuário e senha em 3 plataformas diferentes que são do mesmo criador. Então ele loga, vamos dizer, em um só, e aí a partir do momento ele tem o mesmo login para as 3 plataformas. Eu nunca trabalhei, vamos dizer assim, muito a fundo dentro do Single Sign-On, mas se eu não me engano, isso é feito utilizando o Auth. Então, o protocolo de Auth por trás, ele continua, vamos dizer assim, existindo. Então, a gente cria, vamos supor, a gente tem 3 plataformas aqui. A gente pega a funcionalidade de login que cada uma delas tem e separa em, vamos dizer assim, um serviço só de autenticação. E aí, esse serviço de autenticação, ele detém as informações do usuário, como eu tinha falado antes. Que turma que ele tá e tal. Então, todas as informações estão em um serviço separado das outras aplicações. E aí, todas essas aplicações, quando elas vão precisar ter um login do usuário, elas se autenticam no mesmo serviço. Então, eu acho que o Single Sign-On, ele é muito mais, vamos dizer, uma forma de organizar as coisas do que um protocolo novo de comunicação, né, de autenticação. Então, o protocolo, ele continua sendo o Auth, né? Ele só a forma de organizar, de estruturar as tuas aplicações é que muda um pouquinho. Mas eu nunca, vamos dizer, botei isso na prática. A gente até tá pensando em colocar isso aqui dentro da Rocket já com os novos produtos que a gente tá criando e tal. Mas assim, eu acho que entra naqueles casos de não vale a pena estudar se tu não for realmente utilizar. Eu acho que assim, para quem tá começando a desenvolver agora, que vai trabalhar com API REST ou GraphQL ou qualquer coisa assim, cara, estuda só JWT. Na minha opinião, assim, não, entra naqueles casos que tem coisa que tu não vale a pena estudar se tu não vai realmente utilizar na prática. O Auth é uma coisa que, o dia que tu precisar, tu gasta ali algumas horinhas estudando. É muito complexo para você tu gasta algumas horinhas estudando e tu aprende, sabe? Agora, JWT é realmente uma parada assim que vale a pena investir um pouco mais de estudo, entender entender essas técnicas de segurança que a gente pode criar. Mas, como a gente já falou aqui no início do podcast, não adianta tu ler também qualquer conteúdo sobre JWT na internet, ou tu pode fazer isso com qualquer outro meio de autenticação, vamos dizer assim, que sempre tem uma pessoa defendendo que é mais seguro, outra menos e tal. Então, assim, entra naquele caso de faz o que tá dando certo para ti e trabalha nas medidas de segurança por volta do meio de autenticação, e não na forma de autenticação em si. Não fecha a cabeça na estratégia. Exatamente. Faz o entorno dela e deixa... Isso, tenta montar um ambiente que o dia que tu trocar o meio de autenticação, vamos dizer, o resto continue funcionando. As medidas de segurança continuem funcionando. Que independe do meio de autenticação que tu está utilizando. Tudo isso que a gente falou de detectar IP, de saber de onde que ele está acessando, de detectar qualquer tipo de acesso malicioso, de requisições, de múltiplas requisições acontecendo num curto espaço de tempo. Então, tudo isso a gente tem que, vamos dizer, criar independente do modelo de autenticação que a gente está utilizando. Não vai ser um modelo de autenticação que vai deixar a tua aplicação segura ou não. Isso é lei, só uma assim. parte, né? É uma parte, e é uma parte mínima, assim. Então, Diego, com o JWT, minha aplicação tá 100% segura? Não existe isso. Nem com o JWT, nem com o Auth, nem com nada. A partir do momento que, sei lá, o teu token tá exposto, meu amigo, aí é outra coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem que levar em conta que quando o assunto vira segurança, vai muito além de uma coisa específica. É um leque de ferramentas e configurações que a gente consegue fazer no nosso back-end, principalmente, e no front-end também alguma coisa, para evitar que casos extremos aconteçam. Então, assim, acho que não dá para definir em um ponto específico o que a gente pode fazer no JWT para deixar ele mais seguro. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Que não importa se for uma estratégia de autenticação, se for medidas de tu analisar o request, ele sempre vai estar combinado com alguma coisa a mais. Ele nunca vai estar sozinho resolvendo o problema de segurança.
Eu acho que é perfeito, cara. Massa. Mais alguma pergunta aí ou encerramos esse? Era isso. Acho Podemos que foi encerrar. o podcast mais rápido aí que a gente já fez até agora, né? É que Exatamente, o Léo mas, tá com fome, ele quer almoçar. mas não deixou de ter bastante informações importantes. Né? Deu. Eu Acho que aprendi deu pra bastante. tirar esse mistério que existe em Sim, cima do sim. JWT, né? Tipo, É. que não é uma medida de segurança segura. Beleza, então me apresenta uma mais segura aí, que ela sozinha resolva os problemas de segurança da tua aplicação. Aí a gente começa a conversar, né? Mas assim, eu acho que, cara, a hashtag desse episódio, pra quem estiver assistindo aí, é hashtag #UsaJWT. Porque hoje, pra mim, assim, não existe meio mais fácil de autenticação e que traz uma segurança, assim, legal dentro de quem vai desenvolver uma API REST, independente da linguagem, vai funcionar e vai funcionar muito bem. Então, assim, eu acho que a hashtag dessa vez é #UsaJWT. Quem estiver assistindo esse episódio aí, YouTube, Facebook, sei lá, onde que tem os 1000 lugares que a gente vai distribuir, deixa um comentário aí embaixo. Se você estiver ouvindo isso aqui pelo Spotify, iTunes ou qualquer coisa assim, entra lá numa das redes sociais nossas lá, procura o podcast e bota #UsaJWT dentro dos comentários. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Então, É isso fechou. aí. Meu nome é Diego Fernandes Sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. e bora autenticar. Bora. Aí, pô. O Léo ficou felizão, Bem cara. feito.